É isso aí, cheguei agora para nosso momento de revisão de aula, isso mesmo. De antemão, pessoal, já gostaria aí de agradecer aí aos professores presenciais e parabenizar vocês, alunos, né, pela montagem aí do nosso momento interativo, pela interação aí de vocês mandando as imagens da produção do nosso momento interativo. E afinal de contas, professora, o que a gente vai rever? Pessoal, a gente vai ver agora a importância dos fósseis, né? Lembrando, gente, que os fósseis, eles são o quê? Eles são restos ou vestígios. Isso mesmo, pode ser restos, por exemplo, né, deixa eu pensar, de penas, de dentes. São vestígios que a gente vai encontrar, que vai estar, né, digamos assim, codificando um processo que aconteceu há milhões de anos atrás. É isso mesmo. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aí aquele momento da aula 21.2 sobre a importância dos fósseis. Por que será que é tão importante eu ter esse conhecimento, né? Então, fósseis são restos ou vestígios que estão o quê? Preservados, que pode ser de quê, professora? De seres vivos do passado, que vão ajudar o quê? A compreender a evolução da vida na Terra. Nesse caso, o quê? Na Terra antiga. É um dos pontos da gente estar estudando. E a área, pessoal, que estuda os fósseis dentro da biologia se chama paleontologia, que é justamente o quê? Esse estudo de seres vivos do passado. Lembrando que a paleontologia, ela caminha junto com a arqueologia. A arqueologia com a geologia. Então, são áreas, digamos assim, áreas afins, que têm esse conhecimento, né, essa busca, esses estudos, para entender a Terra primitiva. Isso mesmo. E assim, dentro da importância dos fósseis, falamos sobre a fossilização, o processo, né, da fossilização, e também os fósseis, né, que a gente encontra no Brasil. Isso mesmo. Um outro ponto aqui que é interessante quando a gente fala de fósseis, exemplificar para vocês aqui que a gente tem dois tipos, né, de fósseis. De acordo com o estudo, nós temos dois tipos de fósseis. O somatofóssil, deixa eu ver se eu consigo aqui marcar o somatofóssil, que são o quê? São os fósseis de organismos do passado, restos, exemplos, carapaças, conchas, ossos, folhas, troncos, restos desses organismos, restos somáticos, digamos assim, que a gente consegue pegar e sentir que ainda tem o resto, né, de algo. E além, né, do somatofóssil, nós temos um outro tipo de fóssil, que é o equinofóssil, isso mesmo. O equinofóssil, pessoal, são fósseis que identificam o quê? A atividade animal. Nesse caso aí pode ser rastros, o túnel, né? Lembra daquele túnel que a professora mostrou numa das últimas lâminas do slide? Né, aqueles túneis que foi cavado aí, né, por uma preguiça gigante que vivia aqui em Rondônia. Pois é, aquilo ali, gente, identifica o quê? Um equinofóssil, porque é justamente o quê? Né, a atividade de animal, seja por meio de pegadas, rastros, túneis, excrementos, fezes fossilizadas, marcas de dentes, né, e dentre outras outros pontos, outras características. Um outro ponto aqui que eu tenho que falar para vocês é os tipos de fossilização. Nós temos o tipo que a gente recebe, que recebe o nome de modelagem, tá? Que são partes duras de organismos que vão desaparecendo, deixando nas rochas as suas marcas, ou seja, o organismo ele é destruído, mas o molde persiste. Olha aqui o exemplo, aqui nessa imagem aqui, vocês conseguem identificar esse molde aqui e a gente consegue ter, né, essa característica aqui dessa ilustração aí. Além, né, do tipo modelagem, eu tenho o quê?
dois tipos, que é o tipo externo e o tipo interno. O externo é aquele que a concha fica imprimida, pensa em uma impressão de papel, no sedimento, sendo posteriormente removido. E já o interno é que os sedimentos cobrem a concha, que depois é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. E existe o contramolde, o molde e também o molde externo. Um outro exemplo aí que a gente tem é o processo de mumificação, que são restos do organismo. Nesse caso aqui, mumificação, ele tá o quê, gente? Preservado total ou parcialmente. Um exemplo aqui é esses materiais como o âmbar, resina fóssil ou até mesmo gelo, que ajuda nessa preservação. Por isso que a gente fala que é um processo de mumificação. Finalizando aqui, né, gente? A gente tem a mineralização, que neste processo a água subterrânea, ela contém, né, pode conter a sílica ou até mesmo sais de cálcio, óxido de ferro e qualquer outra substância dissolvida que pode substituir pouco a pouco a substância do cadáver. Porém, nada vai ser o quê? Alterado. Nem a sua forma externa, nem a sua forma, nem a sua estrutura. Isso porque a substituição é feita partícula a partícula. Imagina os anos, né, os milhões de anos para essa substituição de fato acontecer. E as partes duras desaparecem ficando no lugar apenas dos minerais. É isso mesmo, pessoal. Então perceberam aí, né, os tipos de fósseis, os tipos de processos de fossilização. E aqui para a gente finalizar aqui, né, os fósseis, como de fato vocês já sabem, é uma importante ferramenta de estudo entre o quê? Biólogos, arqueólogos, paleontólogos e geólogos, pois vão revelar o quê? As transformações que ocorreram nos seres vivos e também no planeta Terra. É isso aí, finalizamos, pessoal, mais uma aula, mais um ponto aí, já é aquele momento da atividade de sala e já eu retorno aqui com vocês para a gente fazer o quê? Aquela revisão e aquela correção junto com, né, com as atividades da aula. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora para aquele nosso momento da correção de aula. É isso mesmo, da nossa atividade de sala. E aí, você foi bem? Eu tenho certeza que você foi bem, que as questões estão bem fáceis, tá bom? Então vamos lá, gente, para aquele momento da nossa resolução. Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente resolver aqui as questões abordadas. Então vamos lá, gente. Questão número 1. Os fósseis, eles são importantes fontes de informação para a ciência, pois permitem compreender características de organismos que viveram em outras épocas geológicas. A principal contribuição do estudo dos fósseis é: alternativa A, determinar a idade exata da Terra. Não, pessoal. Se você prestou atenção na aula e viu aí, né, reforçou aquele último slide lá, você sabe que não é determinar a idade exata da Terra. B, comprovar que todas as espécies atuais sempre existiram. Também não. Tá? C, entender a evolução e a diversidade dos seres vivos ao longo do tempo. Corretíssimo, né? Vou até marcar aqui, minha canetinha aqui. C. D. Explicar apenas a origem dos minerais presentes nas rochas? Não, né, pessoal? Isso aí já tem mais a ver com a geologia. E E. Identificar fenômenos climáticos atuais? Também não. Então, o gabarito correto é o gabarito C. Bom, vamos analisar agora a questão 2. A palavra fóssil, ela deriva do termo latino fossilis, que significa tirado da terra. E a ciência que estuda os fósseis é: alternativa A, geologia. Será que é a geologia que estuda os fósseis? Óbvio que não, né, pessoal? Não é a geologia que estuda os fósseis. A geologia, posso dizer que é um ramo dentro da geografia, tá bom? É uma ciência que estuda o quê? A Terra, nesse caso a estrutura do planeta, vulcões, sedimentos, rochas sedimentares, tá bom? Então não é a alternativa A.
Vamos analisar aqui a alternativa B, biologia. Será que é a biologia? A biologia é o quê? A ciência que estuda os seres vivos, ok. Mas, de fato, a biologia ela é ampla. Então, também não é a biologia. Vamos analisar agora a alternativa C, arqueologia. A arqueologia, pessoal, é o quê? É uma ciência que vai estar analisando e estudando os vestígios deixados pelos seres humanos antigos. Está mais relacionado ao quê? Aos processos históricos, humanos e históricos do nosso planeta, da nossa Terra. Então também não é. Ficou agora o quê? A paleontologia, né? Óbvio, professor, é a paleontologia. A paleontologia, ela sim é a ciência que vai estudar os fósseis. E reforçando, né? Quem deu esse pontapé inicial para que essa ciência ela ganhasse esse destaque foi Lamarck. O Lamarck, que eu falei bastante aí da lei do uso e desuso. Pois é, Lamarck aí desse pontapé inicial com o estudo da paleontologia. E a alternativa E, ecologia. Ecologia, pessoal, só enfatizando aqui, ela é uma ciência que vai estudar o quê? As relações dos seres vivos. Nesse caso aí, os seres vivos com o ambiente, é isso mesmo. Então, são relações dos seres vivos com o ambiente. Então, também não é. Gabarito correto, gabarito D. Então, se você acertou, que eu tenho certeza que você foi muito bem nessa questão, parabéns. De fato aí, pessoal, parabéns aí, você que acertou. Questão 3, né? Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, que revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. São, portanto, uma importante ferramenta de estudos entre diversas áreas científicas. Ok, vocês perceberam aí, né? Sendo assim, o estudo dos fósseis não é relevante para qual área aí? Para qual ciências? Alternativa A, para os biólogos. Pessoal, os fósseis, o estudo dos fósseis é extremamente relevante para os biólogos, porque dentro da biologia a gente estuda o quê? Os seres vivos, a evolução. Então, com certeza, é relevante sim o estudo dos fósseis. B, arqueólogos. Lembra que eu falei aqui para vocês que a arqueologia, a geologia, a biologia são todos o quê? São todas ciências que estão de fato o quê? Né? De fato, afins, são áreas afins da paleontologia. Né? A arqueologia também faz parte. Então, não é a alternativa B. C, né? O estudo dos fósseis não é relevante para qual área? Paleontólogos. Gente, paleontologia já está falando, né? É o estudo dos fósseis. Então, com certeza, é muito relevante para os paleontólogos. A alternativa D, geólogos. E para os geólogos também é relevante os estudos sobre os fósseis, porque a partir do momento, né, que se encontra um fóssil, automaticamente já se sabe ali que aquela região existe o quê? Rochas sedimentares. O que são rochas sedimentares, pessoal? Isso aí vocês viram com o Jorge e o professor Carlos, mas a professora pode falar, né? São estratos, camadas de terra, de arenito, de granito aí, que vai se formando, né? Vários estratos, vários sedimentos na terra. E aí a gente recebe esse nome, né? De rocha sedimentar. Então, sim, para os geólogos também é relevante, porque a partir do momento que se encontra um fóssil, né, para os geólogos é importante estudar qual era a estrutura mineral da Terra naquela época que aquela espécime vivia. E a alternativa E, infectologista. Pessoal, não é relevante para os infectologistas, porque os infectologistas, eles estudam o quê? Micro-organismos, vírus, bactérias, tá bom? Então, a alternativa é o gabarito E. Não é relevante esse estudo para os infectologistas.
Vamos lá para a questão 4. É isso aí. Questão 4. Durante escavações arqueológicas, né, onde se encontra, né, a procura vestígios de seres humanos antigos, né, vestígios deixados aí por seres humanos, seja até um copo, uma cumbuca que seja antiga, isso aí já é um vestígio arqueológico, tá bom? Durante escavações arqueológicas, cientistas encontram pegadas fossilizadas, pessoal, fossilizadas de dinossauros em rochas o quê? Sedimentares. Essas pegadas fossilizadas de dinossauro em rochas sedimentares, elas são classificadas como? Aí lembra que a gente tem dois tipos de classificação, os iquinofósseis e os somatofósseis. Tem uma diferença entre eles. O somatofóssil, né, isso aí você já tem que saber como é que é classificado os tipos de fósseis. O somatofóssil é quando tem o quê? Resto total ou até mesmo parcial daquela espécie. E o iquinofóssil, ele é o quê, pessoal? Ele é um registro de uma atividade. Isso mesmo, ele é registro de uma atividade. Então, a alternativa correta, quando a gente analisa aí, né? Alternativa A, fósseis de conservação não é. B, fósseis corporais também não vai ser. C, fósseis minerais não. E E, moldes internos não. A resposta correta é o gabarito D, iquinofósseis. Essa sim, pessoal, essa é a resposta correta. Lembrando que quando ele fala de fósseis, eu tenho que lembrar os dois tipos de fósseis. Somatofósseis e iquinofósseis. Só que a questão já me deu direto aqui, ó, pegadas. Pegadas já corresponde ao quê? Ao iquinofósseis. Vamos lá para o nosso último momento, nosso momento decolando para o futuro, com a nossa questão 5. Então vamos pensar aí, os fósseis constituem registros naturais da vida que existiu na Terra ao longo de milhões de anos. A partir da análise desses vestígios, tá, os cientistas eles conseguem identificar organismos extintos, compreender relações evolutivas entre espécies e reconstruir ambientes antigos, como floresta, desertos e também os mares. Aí por isso que a gente tem as ciências afins. Além disso, o estudo dos fósseis permite reconhecer padrões de extinção em massa e relacioná-los a mudanças climáticas e geológicas ocorridas no passado, contribuindo para a compreensão da dinâmica da vida no planeta. Essa análise é fundamental para análise, né, a importância dos fósseis. Prever com exatidão o futuro das espécies atuais? Não, né? A gente vai entender o que levou, a gente vai prever, vai entender, né, o que aconteceu no passado. A gente pode até prever, mas com exatidão, não, né, o futuro das espécies atuais. B, negar a teoria da evolução, pelo contrário, né, o estudo do fóssil só reforça ainda mais que teve uma evolução lenta e gradual, né, dos seres vivos. C, compreender as mudanças ambientais, isso sim está correto, e biológicas do passado, a gente entender para a gente não repetir, de repente, alguma ação que aconteceu no passado no futuro. Olha aqui, já até marquei aqui a C. D, explicar a origem do ser humano, não é, né, o estudo da paleontologia que vai explicar essa origem. E E, confirmar que o clima da Terra é imutável. Nada a ver. Então, o gabarito correto é o gabarito C. Chegamos aqui ao final de mais uma aula de biologia. E já a gente se encontra, porque a gente está só caminhando aqui, né, nessa unidade 2, para a gente chegar agora na unidade 3. Já a gente se vê. Até mais!